Olha, um litígio secular a gente vai discutir aqui hoje no nosso programa, que começou no século XIX, depois da Batalha do Genipapo, né? E aí continua entre o Piauí e o Ceará, que até hoje disputam áreas de terras, que fica na Serra da Ipiapina, envolve 13 municípios piauienses e 9 municípios piauienses. Desculpa, 13 municípios cearenses e 9 municípios piauienses. São os casos de terras que são transferidos para cá e que envolvem 25 mil cearenses, né? A gente vai discutir não só do ponto de vista só de limites e litígios, mas do ponto de vista das pessoas, né? Como é que está também o status disso no Supremo Tribunal Federal, o que é que ambos estados ganham e perdem quando se trata desse litígio que faz tanto tempo que realmente acontece. Então, a gente recebe aqui hoje Eric de Melo Lima, ele tem graduação e mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, é especialista em Gestão e Supervisão Escolar, toda a vida envolvida com geografia, professor de geografia, consultor ambiental, ou seja, ele também é assessor técnico do processo de litígio Piauí-Ceará, na Procuradoria-Geral do Estado aqui no Piauí, e é especialista sobre essa questão Piauí-Ceará, porque ele já desenvolveu inúmeras pesquisas que trazem clareza, né, sobre essa questão do litígio, que não é nova, não é, Eric? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Maia. É um prazer estar aqui. Qual é o status hoje desse litígio entre o Piauí e Ceará? E se você quiser também não começar do status, mas rapidamente fazer uma linha do tempo de onde ele começou até chegar ao status de agora, se a gente conseguir ser objetivo nisso, seria interessante para a gente nortear o nosso telespectador e internauta. Bom, então hoje nós temos o estado do Piauí entrando com uma ação no STF desde 2011. E essa ação, ela vem seguindo todo um rito previsto pela Constituição, que diz que se até 1991, os estados com conflito não resolvessem entre si, então o STF deveria decidir. Então o Piauí entra com o processo e o STF, a partir da relatora ministra Carmen Lúcia, pediu ao Exército, né, que fizesse um laudo técnico. E, então esse laudo técnico está sendo produzido. Estamos na expectativa desse laudo técnico ser finalizado. E aí, então, a ministra Carmen Lúcia vai estar dando o parecer dela e definindo a questão do litígio. Então, hoje nós estamos no aguardo desse parecer técnico do Exército e da decisão da ministra Carmen Lúcia. Mas o contexto do litígio Piauí-Ceará, ele remota a séculos passados. Então, por vezes, as narrativas se confundem, as narrativas não são objetivas. E, às vezes, histórias não verdadeiras se agregam à questão do litígio, como, por exemplo, a história de que o Ceará teria dado ao Piauí o seu litoral. Isso não é uma verdade. Como, por exemplo, que houve uma troca entre o litoral e Crateús. Também não é uma verdade. Para eu conseguir trazer uma nova versão, a narrativa, com mais fatos concretos, eu tive que mergulhar um pouco na literatura, tanto do Piauí quanto do Ceará, que era uma coisa que os pesquisadores piauienses não faziam, mergulhar na literatura do Ceará, e tive que beber também em fontes portuguesas. Então, tive que ir nos arquivos de Portugal, na Torre do Tombo, Arquivo Histórico Ultramarino, e aí a gente começou a perceber algumas lacunas na história e fomos preenchendo essas lacunas. Então, já são 10 anos de pesquisa, né? Mesmo? 10 anos, e já há 4 anos eu venho tentando um espaço junto ao Poder Legislativo, junto ao Poder Executivo, para apresentar esses dados, esses documentos, esses mapas, e aí sim a gente ter munição, né, para estar argumentando e discutindo sobre o litígio Piauí-Ceará. As imagens que a gente está colocando são de fases dessa pesquisa que você tem se dedicado, não é isso, Eric? Isso daí foi em Portugal, isso é na Torre do Tombo. A Torre do Tombo, que ela é o terceiro maior arquivo documental do mundo, o maior da língua portuguesa. E eles, visto naquela imagem passada, o cofre, né, a largura da porta do cofre, eles têm um zelo, um cuidado muito grande. Então você tem algumas fotos alternando entre a Torre do Tombo, entre o Arquivo Histórico Ultramarino, que possuem os documentos que, por vezes, a gente só conhece em fotos
né? Mas lá estão os Você documentos ficou quanto originais. tempo lá pesquisando? Eu passei 40 dias, eu queria ter passado mais, mas como eu fui a recursos próprios e eu não tinha muito recurso, eu só consegui passar poucos dias. Então, eu estudei na Universidade de Lisboa, eu assistindo algumas aulas, né, de campo. E então foi uma experiência muito enriquecedora, não só para mim, quanto pessoa, mas também para o Piauí, pelos elementos que a gente adicionou a essa questão do litígio. Tivemos uma coincidência e uma sorte muito grande em 2020, a ministra Carmen Lúcia abrir novamente o processo para os estados, as Procuradorias Gerais do Estado, tanto o Piauí quanto o Ceará, adicionassem novos elementos. Então, eu consegui muitos elementos novos que adicionei nessa questão do litígio e isso trouxe uma perspectiva diferente para a gente. Qual perspectiva? O que é que você encontrou que muda? Bom, durante todo esse processo do litígio, sempre houve dúvidas em relação a quem pertencia primeiro o litoral. Então, eu consegui, já dentro da graduação, apontar documentos históricos que comprovavam que o Piauí sempre teve o litoral. Certo. Aquele território do litoral hoje do Piauí, anteriormente era do Maranhão. Mas quando quando o Piauí se emancipa do Maranhão, a gente tem um território definido no litoral. Então, já foi batido isso. Só que depois o litígio sobe a serra. Então, eu fui agora no meu mestrado buscar elementos que comprovável que a serra também pertencia ao Piauí. Então, que documentos são esses? São cartas donatárias, desde 1535, são decretos reais, são alvarás, isso já no ano de 1700. Interessante que o nome daquele documento é Divisa da Discórdia, né? Tem alguns... Vamos contextualizar para o nosso internado telespectador. A gente está falando de quantos municípios, quantas cidades? Atualmente nós temos 9 municípios do lado piauiense e 13 municípios do lado cearense. O Piauí diz que os 13 cearenses são piauienses, todos os 13? Não, na verdade não. Nós temos a seguinte situação. As áreas dos municípios, não por completa, passarão para um outro estado. Na verdade, como os municípios estão próximos, né, eles têm os seus limites territoriais, e por acaso a questão toda é aonde que é esse limite entre os estados, os municípios do Ceará estão se estendendo sobre o território piauiense. Aí a gente está falando de Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Poranga, Ipaporanga e Crateús. Exatamente. Esses são do Ceará. São municípios do Ceará, mas eu apontei em alguns mapas que eu elaborei durante o meu mestrado, que esses municípios estão esticando, tanto é que o formato deles... Era de um jeito e agora é de outro, eles estão retangulares, aumentando. Eles estão esticando para cima da serra e eles já estão hoje, atualmente, além da área, bem além da área de litígio. Então, está tendo um avanço significativo e, infelizmente, não está tendo mobilização nesse sentido, de alertar as instâncias superiores de que isso está acontecendo. O problema maior vai ser o quê? Quando sair a decisão do STF, muitas pessoas estarão em lado piauiense, mas irão se identificar como cearense. Então, como que o governo do estado deve lidar com isso? A minha proposta, que eu venho tentando articular com o governo do estado desde 2019, é que a gente monte um grupo de trabalho, ou realmente uma força-tarefa, multidisciplinar, para justamente auxiliar nessa transição. Creio eu que... Qual seria a solução, na sua opinião, que está tão imerso nisso? Bom, crendo que o resultado do processo que está correndo no STF será favorável ao Piauí, justamente por essa abertura que o STF deu, a ministra relatora Carmen Lúcia deu essa abertura para Sim. novos elementos centrais, então é porque, ao meu ver, há uma certa dúvida na metodologia a ser utilizada. E como a gente conseguiu fornecer É inédito isso, Eric? Essa informação? Porque você disse que há dúvidas em relação a qual metodologia deve ser utilizada para resolver essa questão. Sim. É inédito do ponto de vista de cidades crescerem a tal ponto de invadirem, entre aspas, né, ocuparem uma área de um outro estado? Não existe uma precedência que
possa apontar uma luz nesse sentido de resolver? Bom, até na geografia a gente aponta esse processo no estudo urbano como conurbação, que é quando um município ele estende seu perímetro urbano até entrar em confronto com outro. Né? Mas nunca chegou a tal ponto de um Estado ser dono de uma parte, dono entre aspas, né, está ocupado por uma parte do município, considerando que existe um limite, e ao outro lado também ter uma parte desse município. Na verdade, litígios territoriais, eles ocorrem em todo o Brasil. Isso porque, até 1889, tudo era do imperador ou da coroa portuguesa. Então não existia aquela necessidade de, eu vou passar... vou definir a linha do território. Os impostos eram do imperador. Era tudo recolhido por ele. Agora, com a Primeira República, começou as confusões. Então, o litígio Piauí-Ceará não é o único litígio do Brasil, mas é um dos mais delicados. Por quê? Porque, por exemplo, o Piauí e Tocantins teve litígio até 2014. Só que era uma área que não havia habitação, não havia população, fácil de resolver. Começaram do zero lá. Pronto. Agora, em relação ao Piauí e Ceará, tem uma população, então é um pouco mais delicado. Até as cidades do Piauí, eu vou enumerar aqui, e você me disse se a gente está correto ou se está faltando alguma. Luiz Correia, Cocal dos Alves, São João da Fronteira, Pedro II, Buriti dos Montes, Piracuruca e São Miguel do Tapuio. Nesse novo mapeamento que eu realizei, a gente já percebe que há um avanço da área de litígio sobre o território de Piracuruca. Então, por que Esses essas são os áreas... municípios impactados pelos os 13 municípios lá do Ceará, as 13 cidades. Esses são os do Piauí que a gente citou, que estão sendo mais impactados. E é preciso considerar o seguinte, essa área, ela é interessante para o Piauí? Sim, muito. É uma área que, além de somar no quantitativo de população e arrecadação do Estado, também é uma área de preservação ambiental, que também vai refletir em números, em arrecadação para o Estado do Piauí. É uma área que tem um potencial mineral gigantesco, já foi descoberto cobre em algumas partes da Serra da Ibiapaba, dos planaltos da Ibiapaba, como a literatura aponta. Nós temos também, muito próximo de Pedro II, que nós temos ali a semijoia, Opala, que é extremamente importante para a economia local. Temos também o fato desta área ser extremamente úmida, o que é excelente, solos profundos para a agricultura. Então, dá para você desenvolver excelentes atividades aqui, tanto é que a Ibiapaba, que o Ceará ocupa hoje, representa para o Ceará 40% da sua agricultura. Então, é uma área extremamente rica, peste com potencial enorme. E eu ainda preciso falar do potencial para a geração de energias renováveis. É o caso da energia solar, a fotovoltaica, nós temos algumas usinas nessa região. O Piauí, existe um mapa, um atlas mundial, e o Piauí está nas áreas com maior potencial do mundo para a geração de energia solar. Então, aquela área também está em um dos pontos de maior intensidade. Ou seja, impacto econômico, social, de todas as formas, de todas as formas. Tributários. Como é que se resolve isso? Bom, a decisão do STF vai ser o grande norteador. Não tem para onde correr. A Constituição é muito clara e é o STF que vai decidir. A decisão dele vai ser a carta a ser respeitada. Existe um esforço hoje da bancada do Ceará, já imaginando que o Ceará vai perder essa disputa, né? E que vai ter que devolver novamente terras que ele ocupou do Piauí, porque isso já aconteceu antes. Como eu disse, a Batalha do Genipapo, ela é um ponto de início desse novo litígio. O Ceará ocupou o litoral em 1823, 24 e devolve apenas em 1828, quando Dom Pedro II manda que devolva. Não foi bem uma troca. Mas por que dizem que foi troca? É até curioso falar isso. Pois eu ia perguntar isso. Para entender isso, a gente precisa fazer uma imersão na história, na economia e na sociedade do Ceará. E eu estive lá, vi muitos arquivos e documentos, e eu li alguns documentos que apontavam que entre o estado do Ceará é o estado que mais sofre com secas no Brasil. Isso é inconteste. Mas em 1877, a população de Fortaleza, então capital, a capital, era de 20 mil habitantes. 1877. 2 anos depois, a população sai de 20 mil para 140 mil. Porque a seca, os flagelados começaram a chegar em Fortaleza. É isso que eu ia te perguntar, você como estudioso da área, os processos migratórios foram muito relevantes nessa questão
Total. de status de litígio. Sim. No Brasil e no mundo, né? Mas Sim. assim, no Brasil, que é o caso particularmente. Claro, e eles vão impactar não apenas de uma forma natural, mas eles também foram provocados. A gente vai ver durante a história do Ceará, tanto é que existem os campos de concentração da seca, e que muitos cearenses, para esvaziar uma fortaleza agora com 140 mil, imagine, de 20 mil para 140 mil em 2 anos. O poder público não conseguiu dar assistência para todo mundo, escola para todo mundo, hospital. Sim. Foi um caos o que virou. Então, muitas pessoas foram deslocadas para as áreas da Ibiapaba. Então, houve um deslocamento, foi uma política pública. Então, Dom Pedro II vendo isso, ele decide nesse decreto de um ano depois, 719-80, em 1880 ele decide, numa canetada, devolver para o Piauí o seu litoral, que era a reivindicação do Piauí desde sempre, desde 1830, e dá para o Ceará, como tudo era dele, ele deu Crateús e independência, né? Então, na época, Crateús chamava o Príncipe Imperial. E eu até costumo brincar porque foi uma coisa irônica, né? Dom Pedro II deu o Príncipe Imperial para o Ceará e o Ceará trocou o nome. Então, assim, Bem né? feito. Para você ver. Então, hoje, nós temos... Porque o decreto, ele diz assim, ó, fica claro que a divisa entre os dois é o ponto mais alto, é o divisor de água. Só que os cearenses, o estado do Ceará, melhor dizendo, sempre foi 100 anos de política, de desenvolvimento à frente do Piauí em termos de política pública. Já teve presidentes da República, grandes líderes. Em todos os aspectos o Ceará eles conseguiram está mais à frente. Isso, então eles conseguiram resistir a essa parte do decreto. Mas agora não. Quem vão ser os imperadores que vão resolver isso? A ministra Carmen Lúcia vai ser a imperadora? A gente espera que a ministra Carmen Lúcia, com toda a sabedoria dela, ela consiga reconhecer que há uma injustiça nesse processo todo de litígio, em que o Piauí ele vem sendo injustiçado historicamente, mas que nós agora, enquanto piauienses, presenciando esse momento de transição da história, de mudança de mapa, de limites, nós também, enquanto Piauí, precisamos agir. Precisamos preparar as transições. O que eu creio que vai acontecer? Nenhum cearense vai precisar mudar o seu RG para ser piauiense. Se você se identifica como cearense, você é cearense, mas entenda que você está morando no Piauí. Agora, como fica isso no mapa, hein, Eric? Tipo assim, é muito... para a gente ficar imaginando, uma cidade dividida ao meio. Né? Um lado para cá e o outro lado para lá. E a cidade não vai se separar. Ninguém vai fazer um muro de Berlim. Não, isso não. Ninguém vai fazer nada que vai separar. Como que fica isso? Se as pessoas não vão parar de transitar, será que o Brasil, o mundo, não precisa rever os seus modelos de limites de cidades ou tributários? Não sei, como resolver isso? Como as outras situações foram resolvidas? Como eu lhe falei agora há pouco, esse modelo da conurbação é quando uma cidade... Porque nós entra temos, na outra. Isso. Nós temos que ver que a instância de território, ela segue país, estado e município. Sim. O município é o menor recorte. O município ele tem tanto o perímetro urbano, que é a cidade, quanto o perímetro rural. Então, em São Paulo, a gente atravessa cidades por dentro do ônibus ou do metrô, de carro, a gente nem percebe. Então, já estão realmente conectadas, é um embaralhado. Sim. Agora, em relação a uma área de litígio, um litígio tão delicado, ele não vai estar pegando muitos trechos urbanos, é mais parte rural. Agora, os trechos urbanos, muito provavelmente, serão respeitados como do Ceará. É provável que tenha um acordo nesse sentido, porque é muita burocracia para fazer transição de CNPJ, para fazer uma certa transição. É muito burocrático. Então, é muito provável que o Piauí ele venha fazer acordos com o Ceará em relação a essas áreas. Só que até esses acordos, eles já foram desrespeitados. A prévia desses acordos, porque em 1920 foi feita uma reunião em que os estados deveriam ali se preparar para essa transição. E ficou claro que os estados não, no caso os estados, tanto o Piauí quanto o Ceará, não poderiam avançar sobre a área de litígio, enquanto não fosse definido. O Piauí respeitou. Infelizmente, Ceará não, tanto que entrou. Exato. Então, é muito importante... As cidades entraram. A gente tem uma população ali muito grande que se identifica como cearense, mas não é unânime. Alguém está pensando nas pessoas? Sim, é preciso pensar nas pessoas. Por isso que eu estou dizendo, a montagem de um grupo de estudos para auxiliar a transição. E quando eu falo multidisciplinar, não é apenas geógrafo, cartógrafo, advogados, mas também psicólogos, sociólogos. Sim. Porque a transição, ela é um impacto.
Mas, como eu estou lhe dizendo, existem propostas que vão respeitar os interesses, tanto das pessoas que ali vivem, como também os interesses do Estado do Piauí. E, Maia, uma coisa muito importante. Muitos piauienses, às vezes, questionam essa questão do litígio. Dizendo, o Piauí não dá conta do que tem, deixa com o Ceará mesmo. Pessoal, nós não estamos falando de governo, estamos falando de Estado, é um outro conceito. Independente de quem vai estar no governo daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, o Estado do Piauí ele tem um compromisso com quem mora no Piauí. O território não é do governante. Mas é eu fico Estado. imaginando assim, eu moro num estado que, relacionando vários indicadores, esse estado está mais à frente que o estado vizinho, no caso Ceará. O Ceará tem indicadores econômicos, tem indicadores negativos, como todos os estados do Brasil têm. Mas em relação ao Piauí, os indicadores socioeconômicos, os indicadores de investimento, os indicadores de IDH, os indicadores na área da educação, em algumas coisas, eles são melhores indicadores do que o Piauí. Quando essas pessoas começaram a ocupar essas áreas não estamos falando de uma história recente, não é algo de 2011. Elas já não eram delas. Essas pessoas já sabiam que aquela área já era uma área de contestação, que não era uma área do Ceará ou que era uma área do Piauí definida. Um século se passou e nada foi resolvido. Essas pessoas não sabiam que isso voltar para a pauta, né? Pois é, mas também muitas pessoas acabam lá sem saber a quem pertence. Então, esse processo, ele poderia estar utilizando o critério do plebiscito? Poderia, mas não é permitido por Constituição plebiscito entre estados, só dentro de estado. Então, não entra no nosso caso o plebiscito. Então, o critério mais fiel a ser utilizado é o critério geográfico de documentos, porque essas que ele questões, resolve, né? Ele é torna ele que prático. tem que resolver. Né? Mas, como eu estou dizendo, a mudança ela não vai ser algo brusco ou brutal. E vai ser negociada, vai ser conversada entre os governos. Tem que ser negociado, tem que ser considerada a opinião das pessoas, mas é preciso entender que existe um interesse de Estado também. E talvez mudar esse limite para deixar os estados, e aí depois como que viria essa compensação, né? Porque... É preciso primeiro a gente ter o direito, Sim. que é o que a ministra Carmen Lúcia vai bater o martelo, e a partir disso a gente entra para negociar. Exatamente. São novas discussões. E até lá, o Piauí, que está evoluindo muito em diversas áreas, né? Possa ser assumidamente um lugar para chamar de seu desses cearenses que são piauienses, né? Ou então criar um estado inédito no mundo. Eu acredito... Não tem o pior Ceará e o Ceará pior? Ia ser... Onde é que você mora? Eu moro em Crateús, qual estado? Será pior. Que estado é esse? É um estado que é Piauí e Ceará. Mas olha, Maia... O pior será como o Enduro do Hélio Cordão. Exatamente. Por acaso a gente faz parte do mesmo grupo, que é o Pensar Piauí. Deixa um abraço para os amigos do Pensar Piauí. Mas entenda o seguinte, essa área de litígio hoje, ela ainda não seria a área completa que o Piauí deveria reivindicar. A área era muito maior. Mas o processo só limitou a essa. Mas eu tenho muita fé que a gente vai conseguir provar que essas terras são, sim, piauienses. Eu também torço para que isso se resolva, sempre pensando do ponto de vista das pessoas e não em detrimento de que estado é melhor e pior, porque defina melhor e pior. Né? A gente gosta do nosso estado. E se essas pessoas vierem para o nosso estado, e que já estão no nosso estado, né, pelo litígio, elas serão muito bem recebidas, porque se tem algo que está impregnado, né, na ausência de outra palavra, ao nosso brand, a nossa marca, é de receber bem. Sim. Né? E o estado do Piauí ele tem evoluído a passos largos em algumas áreas, e eu tenho certeza que esses governadores, os políticos, as instâncias todas, executivo, legislativo, judiciário, vão chegar a um senso comum. Se eu fosse uma imperadora, eu criava um novo estado. Ficaria bom para todo mundo, né? Pior será. Se eu fosse a imperadora lá, igual o imperador que resolveu tudo, eu criava um novo estado para acabar esse negócio. Mas aí ia ter eleição, ia ter que... O Estado brasileiro ia ficar maior ainda, né? Quando você pensa em custo de Estado brasileiro. Essa não é uma boa ideia, imperadora Maia acabou de mudar de ideia. Obrigada, Eric. Parabéns pela tua dedicação. A gente sabe que você foi com recursos próprios para essa viagem, para essa pesquisa. Tem até uma curiosidade, né, que você chegou a vender. O que você vendeu? Que falaram? Gel de massagem. Gel de massagem para poder fazer essa pesquisa. É uma causa para você. Quando alguém abraça uma causa da forma como você está abraçando,
precisa ser respeitado, os seus parâmetros e critérios são científicos, a sua pesquisa é absolutamente legítima e ela é tão importante, que independente de quem vai ficar no Ceará, quem vai estar no Piauí ou quem vai estar nesse novo estado, ela foi considerada relevante, né, para se abrir um processo no Supremo Tribunal Federal. Então, a importância disso, então, realmente parabéns pela sua força, pela dedicação. Obrigado. Você se dedica assim a fundo só a essa pesquisa ou tem outras coisas também? Eu já estou há 10 anos nessa pesquisa, mas eu estou realmente botando na balança se eu vou passar para o lado só da educação, porque eu preciso também de incentivo, né? Infelizmente a gente está lutando para conseguir, tá um pouco difícil. Pois é, e você fica uma causa que não é só sua, você precisa ser apoiado. Essa é uma causa de ambos os estados. Estou torcendo para esse ano as coisas melhorarem. Tomara que melhore, porque você merece muita dedicação, né? E está abrindo muitos